Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, com muito prazer que hoje eu venho gravar a 16ª aula do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aula. Bloco 1, Química Geral e Inorgânica, Bloco 2, Físico-Química e o Bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, várias listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular e na sequência a gente posta videoaulas aqui comentando as resoluções das listas. Tudo bem? Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula de continuação a falar sobre isômeros, né? A gente vai dar continuidade à ideia do estudo dos isômeros. Essa é a nossa segunda aula. Se você não assistiu à primeira aula, volta na playlist, a aula de número 15, é a aula onde eu falo de isomeria plana. Tudo bem? Nessa aula eu dou início a falar de isomeria espacial. Neste caso, nesta aula, a gente vai falar sobre a isomeria geométrica, que é um caso de isomeria espacial. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que saber, quando um composto pode apresentar isomeria geométrica? Eu coloquei aqui dois pedaços de moléculas orgânicas para a gente poder pensar um pouquinho no caso da isomeria geométrica. Vamos pensar aqui, eu tenho uma ligação simples unindo 2 carbonos. Pessoal, a ligação simples é uma ligação que você pode rotacionar, ou seja, os substituintes do carbono, eles podem girar em torno do seu próprio eixo. Então você pode fazer isso com a tua própria mão, ó. Pega lá, encosta os 2 dedos indicadores aqui. Os polegares estão na mesma posição aqui, não estão? Eu posso fazer isso aqui, ó, e o meu polegar pode vir para baixo. Portanto, a ligação simples é uma ligação que permite rotação. Então essas moléculas estão sempre girando. Agora, dá uma olhada quando eu faço uma ligação dupla. O meu polegar aqui, ó, continua sendo, os meus polegares continuam sendo as minhas referências. Tenta girar só um polegar. Tenta fazer um polegar ficar para baixo e um para cima. Ou você põe os 2 para baixo, ou você põe os 2 para cima. Quer ter um para baixo e um para cima? Você tem que quebrar a ligação e refazer ela de outro jeito. Ah lá, agora está um para cima e um para baixo. Portanto, quando o composto apresenta apenas ligações simples, ele pode rotacionar em torno do seu próprio eixo. Quando o composto apresentar uma dupla ligação, uma ligação π, né, ele não pode girar, então não tem possibilidade de giro no seu próprio eixo. Quer ver uma molécula que só tem ligação simples e que também não dá para girar? Olha só, vamos ver se você vai entender o que eu vou mostrar agora. Ó, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Presta atenção. Essa molécula aqui, eu posso girar? Posso girar sim ou não? É permitido o giro dessa molécula? Vamos pensar no seguinte, no próprio eixo não. Aqui, ó. Agora, o meu referencial vai ser os meus dedinhos aqui, os meus dedos mindinhos. Então, eu estou aqui com a minha cadeia fechada. Eu consigo pôr esse dedo aqui para baixo? Ó, sim ou não? Não, não tem como. Por quê? Porque para eu girar essa molécula, ou eu giro ela inteira e os 2 vão para baixo, ou eu não giro. Se eu quiser fazer, eu tenho que ter assim, ó. Tudo bem? Eu tive que quebrar essa ligação e fazer isso aqui. Agora eu tenho um dedinho para cima e um para baixo. Portanto, moléculas cíclicas e moléculas, né, com ligação dupla, né, com insaturação, né, com ligação tripla também, mas não vai entrar no nosso caso aqui. Mas com insaturação ou ciclos, eu não posso girar. Se eu não posso girar, eu tenho compostos diferentes. Porque você imagina, eu quero arrancar meus 2 dedões de uma vez. Ó, eu venho por cima aqui e arranco os 2. Eu quero arrancar meus 2 dedões de uma vez. Eu tenho que vir por cima e depois por baixo. É mais difícil. Tudo bem? Outra coisa, imagina que o meu dedão é átomo eletronegativo. Os eletronegativos estão apontando para o mesmo lado. Essa molécula é polar. O eletronegativo está apontando um para cá e um para cá. Os vetores se anulam. Molécula apolar. Portanto, mudam algumas propriedades quando eu tenho duplas ligações ou quando eu tenho compostos fechados, que é justamente o que a gente apresenta agora formalmente para vocês. Quando uma molécula vai apresentar isomeria geométrica? Primeira condição,
tem que haver dupla ligação entre carbonos. Dupla ligação entre carbonos. Ah, maravilha! Então, se não tiver dupla ligação entre carbonos, ainda tem uma segunda hipótese, compostos cíclicos. Então, os compostos cíclicos podem apresentar isomeria geométrica. Mas é só isso? Basta ter uma dupla que já tem isomeria geométrica? Negativo. Além de ter a dupla entre carbonos, olha só que interessante, os ligantes do carbono da dupla, então olha lá, os ligantes dos carbonos da dupla, olha lá, os ligantes dos carbonos da dupla devem ser, olha lá, devem ser diferentes. Professor, e para composto cíclico? É cíclico, já tem isomeria geométrica? Não. Quando ele for cíclico, dois carbonos do ciclo, olha lá, dois carbonos do ciclo devem ter ligantes diferentes. Beleza? Então, quando tiver dupla ligação, os ligantes dos carbonos da dupla devem ser diferentes. Quando te for cíclico, dois carbonos do ciclo devem ter ligantes diferentes. Quer ver os exemplos? Vamos lá então. Olha aqui. Vou montar primeiro com cadeia aberta para a gente poder nomear. Tá bom? Na próxima lousa eu vou nomear e na última lousa eu vou falar sobre compostos cíclicos, tudo bem? Vamos pegar esse composto aqui como exemplo, ó. Vamos lá. O composto, estou representando dois compostos aqui, beleza? O primeiro composto é o metil-but-2-eno, tudo bem? Metil-but-2-eno, tá? E esse composto aqui é o but-2-eno, beleza? Por que eu vou representar assim a partir de agora? Porque a sua dupla é a sua referência a partir de agora. A molécula tem uma dupla ligação, ela vai estar no plano da lousa. Pois ela aqui vai ter uma coisa para cima aqui e uma coisa para baixo aqui. Lembra das aulas de geometria? Quando eu tenho três nuvens ao redor do átomo central, o ângulo, a diferença entre os ângulos aqui é de 120 graus, né? O ângulo entre as ligações é de 120 graus. Então você tem que montar a molécula assim com dupla, beleza? Vamos pensar agora. As duas moléculas que eu fiz têm ligação dupla. Ah, então, professor, as duas têm isomeria geométrica. Calma, pensa um pouco. Os ligantes dos carbonos da dupla devem ser diferentes. Então eu vou analisar cada carbono como se não existisse o outro, ó. Vou analisar este carbono aqui. Quem que está ligado nele além do outro carbono? Esse carbono eu já sei que está ligado, até porque ele está fazendo uma dupla com carbono, beleza? Quem está ligado nele? Ó, um CH3, outro CH3. Os dois ligantes são iguais, portanto essa molécula não apresenta isomeria geométrica. Olha só que fácil. Você percebeu? Tem dupla. Olha para os dois carboninhos da dupla. Ligantes iguais, cancelou. Professor, mas aqui eles são diferentes. Sim, mas olha aqui, ó, os dois carbonos da dupla. Não pode ser um só. Tudo bem? Olha a molécula de baixo. Carboninho da dupla. Vamos analisá-lo. Ligante aqui, hidrogênio. Ligante aqui, CH3. Ligantes diferentes. Ah, então tem isomeria. Calma, olha o outro carbono. Carboninho da dupla. Ligante aqui, CH3. Ligante aqui, hidrogênio. Os ligantes são diferentes. Pronto. Essa molécula, sim, tem isomeria geométrica. Mas, professor, peraí. O H é igual ao outro H. O CH3 é igual ao outro CH3. Sim, meu querido e minha querida. Mas eles estão no mesmo carbono? Não, professor. Então esquece. Você tem que olhar por carbono. É como se o outro não existisse. Imagina que esse não existe. Diferente, show de bola. Imagina agora que este não existe. Diferente, show de bola. Mesmo que eles sejam iguais entre si. Aliás, essa é até a condição para ter isomeria cis-trans. Tudo bem? Beleza? Agora, na próxima aula, a gente vai dar nome para este cara aqui
E a gente vai ensinar para vocês a nomear e trocar o nome como você quiser. Vai ficar muito fácil aqui na próxima lousa. E na última lousa a gente vai falar dos compostos cíclicos. Tudo bem? Aguenta a mão um pouquinho aí. Fala galera, voltamos aqui agora com duas moléculas para a gente poder aprender a nomear os isômeros geométricos. Tudo bem? Vamos lá. Essa molécula aqui é a que estava desenhada aqui no cantinho, né? Foi aquela que a gente viu que tem isomeria. Vamos confirmar? Carbonos da dupla, 2 ligantes diferentes. Carbono da dupla, 2 ligantes diferentes. Pessoal, o que você vai fazer? Você vai usar para dar nome para isso aqui, o nome da molécula não vai mudar, a parte principal do nome dele, tudo bem? O que a gente vai adicionar é um prefixo aqui para a gente indicar qual tipo de isômero que ele é. Presta atenção, o que você vai usar como referência? Você vai usar a dupla ligação, ó. Passa um corte aqui na dupla ligação. O que ficou para cima do plano da dupla ligação? Ó, eu tenho um CH3 aqui para cima do plano da dupla e um hidrogênio. E para baixo do plano da dupla, um hidrogênio e um CH3. Pessoal, pensa no seguinte, os iguais estão do mesmo lado? Lógico que não, né? Eles estão em planos diferentes. Então o hidrogênio ficou para cima, o outro ficou para baixo. Esse composto aqui é o isômero trans. Olha lá, então esse é o trans. O resto do nome você vai dar igual. 1, 2, 3, 4 carbonos, então esse é o trans, but. No segundo carbono eu tenho uma dupla, né? Ó, 2 em, e a terminação de todo hidrocarboneto é O, né? Então esse é o transbut-2-eno. Professor, se o exercício mandar eu formular o outro isômero, muito fácil. Pessoal, você vai copiar um pedaço da cadeia, por exemplo, vou copiar esse pedaço aqui, ó. Copiei esse pedaço, show de bola, e vou inverter o outro. Inverte o outro aqui, ó. Olha lá, ó, CH3 e o H aqui para baixo. Passa o traço na dupla. Você percebeu que os iguais agora estão do mesmo lado, né? Pensando nesse plano que você fez aqui, ó. Os iguais estão do mesmo lado? Sim ou não? Cis, isso mesmo, ó. Cis, esse é o cis. Olha só que maravilha. But, olha que show de bola. 2-eno. Beleza? Nossa, professor, que tranquilo que é isso aqui. Realmente. Pronto, olha lá. Isômero trans, isômero cis. Qual é a diferença? Basicamente são algumas propriedades físicas. O isômero cis tem os ligantes para o mesmo lado do plano, que você traçou aqui cortando a dupla. E no trans, os ligantes estão em lados opostos, já estão na transversal. Quer treinar em mais uma? Vamos olhar para essa. Primeiro, né, se essa molécula tem isomeria geométrica. Carbono da dupla, um ligante aqui, são ligantes diferentes. Outro carbono da dupla, um ligante aqui, outro ligante aqui, são ligantes diferentes. Vamos dar nome para essa molécula? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta molécula é o X, olha lá, ó, X. No carbono 1, 2, 3 tem a dupla, né? Esse é o X, 3 em, e a terminação desse treco aqui é O. Mas ele tem isomeria geométrica, portanto, eu preciso dizer qual é este isômero. Passa um traço aqui. Os substituintes iguais estão do mesmo lado. Cis ou não? Cis, estão do mesmo lado. Então, esse é o cis X3-eno. Professor, se eu quiser montar o trans X2-eno, muito fácil. Copia um pedaço da molécula, agora eu vou copiar aquele pedaço de lá, ó. CH2, CH3 e aqui H, e eu inverto esse aqui. Senhor, posso inverter os dois? Pô, inverte os dois. Ficou cis do mesmo jeito, tá bom? Então agora aqui para cima eu vou pôr o H e aqui para baixo eu vou pôr o H3C, CH2. Show de bola. Passo o traço aqui. Olha os iguais aqui, ó. Ficaram na transversal. Então este aqui é o trans. Olha só que maravilha. Esse é o trans X 3-eno. Beleza? Muito tranquilo na isomeria cis-trans. Agora a gente vai ver dois exemplos com compostos cíclicos e fechou a aula, beleza? Aguenta um minutinho aí.
Vamos lá, galera, agora voltamos com dois compostos cíclicos. Tudo bem? Vamos então primeiro vamos dar nome para esses compostos cíclicos. Vamos lá? Esse composto aqui é o 1,2 dimetil ciclopropano, tudo bem? Então olha lá, vamos aqui, ó. 1,2 dimetil ciclopropano. Beleza. Mas se ele é cíclico, eu também preciso imaginar se ele pode ou não apresentar isomeria geométrica. Para apresentar isomeria geométrica, o que eu disse na aula passada é que assim, na lousa passada, desculpa, é que dois carbonos do ciclo, pelo menos, precisam ter substituintes diferentes. Vamos analisar. Esse carbono está ligado em dois hidrogênios, não é? Então os dois substituintes são iguais. Não pode ter, este carbono não pode, não está me ajudando. Olha para esse aqui, eu tenho um H aqui e um CH3 aqui, tudo bem? Esse carbono tem dois ligantes diferentes. Agora eu olho para esse carbono aqui, o que ele tem? Um CH3 para cá e um H para cá. Então eu percebo que esse carbono também tem dois ligantes diferentes. Ou seja, na mesma molécula, na mesma cadeia, eu tenho dois carbonos com ligantes diferentes. Portanto, essa molécula apresenta isomeria geométrica. Vamos ver se isso aqui é o cis ou o trans? Passa um traço nos carbonos do ciclo. Lembra, eu tinha a dupla para usar lá na molécula insaturada? Agora eu não tenho, então eu vou usar os dois carbonos do ciclo para fazer o meu plano de simetria. O que eu tenho aqui? Os substituintes iguais estão em lados opostos, estão na transversal. Então esse meu isômero é o trans 1,2 dimetil ciclopropano. Você vê que show de bola? Você quer fazer o cis desse aqui? Muito tranquilo também, ó. Olha lá, vamos fazer o cis? Vamos fazer o cis? Eu posso fazer isso aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho CH para cima, CH3 para baixo, CH para cima, CH3 para baixo. Passa o risco aqui. Passa o risco aqui com o tio. Os iguais ficaram do mesmo lado, cis ficaram. Então esse aqui é o cis 1,2 dimetil, porque eu tenho 2 metil, ciclopropano. Beleza? Muito tranquilo. Vamos olhar então a do lado, agora você já sabe como analisar. Esse treco aqui é um CH2, CH2 não tem, CH2 não tem. Agora vamos pensar nisso aqui, ó. CH e um CH3 aqui para cima. CH e um CH3 aqui para cima. Dois carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Nome dessa molécula aqui. Você vai dar o nome completo já. Os ligantes iguais estão do mesmo lado? Cis, professor. Então é isso aí, ó. Cis. Agora vamos dar nome para essa moléculazinha. 1,2 dimetil ciclo. Deixa eu só apagar aqui. 1,2 dimetil ciclobutano. Quer fazer o trans? Poxa, muito fácil. Copia aqui a molécula, põe um para baixo e um para cima. Beleza? Aqui, você já sabe, já está craque nisso. Mas não me custa nada fazer. H para cima, CH3 para baixo. CH3 para cima, H para baixo. Você vem aqui, cortou os caras. Os iguais estão no mesmo lado? Não, estão na transversal. Por isso que esse vai ser o trans 1,2 dimetil ciclobutano. Beleza? Com isso termina mais uma aula de isomeria aqui no nosso canal, aula de isomeria geométrica. Você viu na aula passada isomeria plana e vai ver na sequência a isomeria ótica. Se essa aula foi interessante para você, se você gostou dessa aula, por favor, dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, me ajude a divulgar o nosso novo canal aqui na internet, seria muito interessante a sua ajuda, eu agradeço demais. Se você tem alguma dúvida da aula, tem alguma sugestão
crítica ou elogio para o nosso canal, por favor, deixa aqui nos comentários do YouTube ou envie um e-mail para mim no dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, o que eu tenho a dizer é que foi um prazer enorme gravar essa aula para você e o que eu tenho a te dizer é beijo, tchau!